que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, a Tua graça, a Tua presença, e que ele possa, Senhor, compartilhar conosco a palavra que foi reservada para esta manhã. Que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado, e que as nossas lamparinas, Senhor, se encham de azeite nesta manhã, Paizinho. Que possamos receber vigor, fortaleza que vem de Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja querida. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Como é bom estarmos neste lugar. Concordo com a Auriana, somos gratos a Deus. O Senhor nos deu uma viagem abençoada, tranquila, e eu fiquei feliz porque não vi nenhum acidente. Eu sempre, quando eu viajo, eu oro que Deus nos guarde de acidente, nos guarde de ver acidente também, porque essas coisas são tão tristes, né? Então, quando a gente viaja em paz, chega em paz, nos resta agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu sou grato a Deus também pela vida do nosso presidente, também da pastora Ana, que sempre nos acolhem tão bem, e já pudemos estar também com o apóstolo Joabe, lá na casa do Monte Geiso também, fizemos uma festa lá, coisa querida, que o Senhor abençoe a todos. Esses dias também recebemos uma carga de maçã lá em casa, fiquei muito feliz, que o Senhor recompense os nossos irmãos. Aleluia. Deus tem uma palavra, irmãos, para o nosso coração. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Gênesis capítulo 29, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis 29, o versículo 15. Amém? Gênesis 29, 15, diz assim a palavra de Deus. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós ainda vamos ler outros lugares. Mas olha a história que nos é apresentada nesses versículos. Jacó já está morando há 1 mês na casa de seu parente e participando dos trabalhos, dos afazeres da fazenda, ajudando a cuidar da criação e todos os demais serviços da casa. E quando o fim daquele mês, Labão o chama e diz: você trabalhou já o mês inteiro, e não é porque você é meu parente que eu não devesse pagar um salário para você. Me diga qual é o teu salário, eu vou pagar. Aí você viu a leitura. Ele tinha 2 filhas, né? A mais velha, a Leia, diz que os olhos dela eram enfermiços ou tenros. E depois tinha a mais jovem, que era a Raquel, né? Que era bela, formosa à vista. E como ele estava apaixonado pela jovem, ele disse: eu trabalharei 7 anos pela Raquel. Possivelmente ele deveria ter algum dote, como não tinha, então ele se propôs a trabalhar esses anos todos pela mais jovem.
O que chama a atenção, pelo menos a minha atenção, é que diz que ele trabalhou 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias. Não, 7 anos é muito tempo. 7 anos é muito tempo. Às vezes, quando você está tentando um emprego em algum lugar e você diz que trabalhou 4 anos numa empresa, já é um bom indicador. Eu servi na contratação de funcionário. Se uma pessoa trabalhasse 4 anos, 5 anos num lugar, já era um bom indicador. Aqui diz que ele trabalhou 7 anos e foram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, até quando nós gostamos de um trabalho, nós nos sentimos cansados, exauridos muitas vezes, mesmo gostando do emprego, gostando do patrão, dos colegas, nós nos sentimos exauridos, às vezes estafados. Como é possível que 7 anos tenham parecido como poucos dias? É que Jacó, irmãos, ele tinha clareza de propósito. Ele queria casar com a Raquel. Então, o objetivo dele era claro diante de si. Irmãos, a pessoa que tem clareza de propósito, ela sabe para onde está indo. Ela sabe o que pretende. E como tem clareza de propósito, isso contribui para que o trabalho fique mais leve, porque ela consegue mensurar as etapas e sabe que está avançando dentro daquele objetivo. Ela também contempla uma recompensa. Irmãos, a pessoa que não tem clareza de propósito, ela às vezes faz qualquer curso, ou não faz curso algum, começa a construir uma casa, depois não sabe onde vai chegar, porque não há um projeto, não há um programa. Naquele filme Alice no País das Maravilhas, há um episódio em que Alice pergunta para o gato qual caminho deveria tomar. O gato pergunta para ela: aonde você quer ir? E ela diz: eu não sei onde eu quero ir. E o gato responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. É exatamente assim, irmãos. A pessoa que não tem clareza de propósito, qualquer caminho serve, porque ela não sabe mesmo para onde está indo. Irmãos, eu creio que Deus, Ele quer nos dar clareza de propósito, saber para onde estamos indo, porque fazemos as coisas que fazemos, qual é o nosso projeto, nosso propósito de vida. Venha, por favor, para Lucas, no capítulo 9, eu quero ler com os irmãos, por gentileza, o versículo 51. Olhe só, Lucas, capítulo 9, o versículo 51. E diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. O Senhor Jesus, sabendo que se aproximava o tempo da Páscoa, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Perceberam? Firme propósito. Um propósito já é uma intenção clara, mas não bastasse isso, Lucas diz que era um firme propósito, era uma ideia inarredável. O Senhor estava decidido e ele tinha clareza de propósito.
Então ele envia os discípulos adiante para prepararem lugar, mas diz que os samaritanos não quiseram receber, porque até o seu aspecto era como de quem subia para Jerusalém. Queridos irmãos, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Aqui no texto, o que se tem em vista é a Jerusalém física, histórica, concreta. Mas como cristão, eu tenho um alvo, irmãos, que é muito claro para mim, inegociável. Eu vou para o céu. Quando você chegar lá, me procure. Eu estarei lá. Aleluia! Aleluia! Agora, por causa dessas restrições, que de científicas não tem absolutamente nada, a igreja sofreu limitações, foram impostos protocolos que atrapalham o serviço da igreja. E eu não sei a experiência da senhora igreja aqui na Palhoça, mas lá em Londrina nós perdemos várias famílias. Mas eu quero dizer uma coisa para você que veio ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Essas pessoas, elas não abandonaram o culto, nem o ministério da igreja, nem o serviço do reino de Deus, por causa das restrições. Elas abandonaram a igreja porque elas não têm um firme propósito. Elas não têm clareza de propósito de servir a Deus. Quando estudamos a história da igreja, você aprenderá, se já não aprendeu, que quando aconteceram as pestes ao longo dos séculos, um dos fatores que contribuíram para que a igreja se multiplicasse é que muitas pessoas abandonavam Jerusalém, abandonavam Roma, abandonavam os grandes centros, os ricos iam para o interior e as pessoas inclusive abandonavam os parentes à mercê, não da sorte, da desgraça. Mas a igreja, ela ficou no seu lugar, compreendendo que tinha um chamado sobrenatural para aquele tempo, e cuidou dos enfermos, e tratou dos desvalidos, acolheu os abandonados. E sabe o que os historiadores dizem? De ficar em contato com as pessoas enfermas, multiplicaram anticorpos, melhoraram a imunidade, além da presença poderosa e majestosa de Jesus no seio da igreja, curando a enfermidade, aleluia, e dando testemunho do seu poder e da sua graça. Aleluia, aleluia. Imite o Senhor Jesus. Aleluia, imite o Senhor Jesus. Desenvolva, dê testemunho de um firme propósito. Eu estou indo para a Jerusalém celestial. Não sei se eu vou viver até o fim desse ano, se eu vou viver mais 40 anos, esse não é o meu propósito primordial. Há um propósito no meu coração, eu estou seguindo para Jerusalém e eu verei Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Então o Senhor Jesus, Ele tem esse firme propósito, mas notem, queridos irmãos, Ele não está indo para uma celebração. Ele não está indo para uma festa ou para uma recepção. Ele está indo para ser morto. Venha comigo para o capítulo 13, ainda em Lucas, o versículo 33. Diz assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Perceberam? Ele sabia para onde estava indo e sabia o que ele enfrentaria. A palavra de Deus não enganou nenhum de nós. O Senhor é reto, o seu trono é um trono de justiça, de verdade, de equidade. A sua palavra constantemente declara que passaremos por tribulações.
Então a pessoa que num tempo como esse desiste do culto e desiste do serviço do reino de Deus, não é por causa dos problemas ou da possibilidade de uma enfermidade, é que essa pessoa não tem clareza de propósito. Aleluia, que nesta manhã o Senhor arranque do seu coração toda dúvida. Aleluia. Se pudermos ficar ricos, irmãos, que maravilha. Que delícia. Eu vou adorar se eu ficar. Mas se você ficar, me convide. Para eu andar na sua lancha, cavalgar lá no seu aras. Viu? Se a gente viver mais 30, mais 40 anos, que lindo. Mas, irmãos, eu não sei para você, esse não é o meu propósito, não é o meu objetivo principal. Eu já fiz uma aliança com a minha alma, eu verei Jesus. Isso está claro para mim. A verdade é que eu nem sei se eu serei pastor para sempre, porque eu já vi pastores melhores do que eu que caíram, mas eu quero dizer, para eu entrar no céu, eu não preciso ser pastor. Eu preciso ter fé, e a fé no meu coração, ela é inabalável. Eu verei Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! E até as pessoas que olhavam para Jesus, o texto diz, você viu, até o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. Avance um pouquinho para o capítulo 18, o versículo 31 diz assim, Lucas 18, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e olhe agora, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. Amém. Até aqui. Porque às vezes um ouvinte pode acreditar a clareza de propósito de Cristo unicamente aos benefícios, mas não, ele sabia, seria traído, vendido, entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado e morto. E ainda assim, ele não abriu mão daquele propósito que havia oportunizado a encarnação. Aleluia. Que você possa, nesta manhã, resolver na sua vida. Resolver. Às vezes o cristão, porque deu um problema na igreja, ele não quer vir mais aos cultos. Deu um problema no ministério que ele participa, seja em qualquer área da igreja, ele já não quer mais servir a Jesus. É como se o propósito dele fosse um objetivo imediato, tocar violão na igreja, por exemplo. Irmãos, o nosso propósito é muito mais elevado que isso. Se eu puder tocar o violão, amém. Se eu puder fazer parte da equipe que limpa o banheiro, amém. Mas esse é o nosso propósito principal? Não é. Nós estamos subindo para Jerusalém. E haveremos de subir por causa da obra suficiente e bastante de Cristo Jesus. Haveremos de subir. E será um dia maravilhoso, aleluia. Você saberá que valeu a pena ter clareza de propósito. As lutas virão, os problemas virão, o Senhor já falou sobre isso, mas mantenha-se decidido no seu coração. Aleluia, graças a Deus. Venha comigo para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Aqui nós temos um outro testemunho maravilhoso de alguém que tinha clareza de propósito. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 28. 1 Samuel 17, o versículo 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui?
e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro. Amém. Olha a situação. Israel está defronte dos filisteus e já há 40 dias um homem gigantesco, com quase 3 metros de altura, um campeão, um guerreiro desde a sua juventude, uma couraça que só o peso da couraça beirava 60 quilos. Está desafiando Israel já há 40 dias. E Saul, embora fosse um homem muito alto, a Bíblia diz que a sua cabeça ultrapassava a de todos em Israel. Ele era um homem muito alto. Ele se acovardou. Os exércitos de Israel se acovardaram. Mas já havia tempo que Davi vinha na casa de Saul para tocar a harpa, porque quando tocava a harpa, o Espírito do Senhor se retirava de Saul. Ou melhor, um espírito mau da parte do Senhor se retirava de Saul. E agora, por causa da peleja, o texto diz que Davi ia e vinha. Está escrito, você pode depois conferir. A Bíblia diz que Davi, ele ia para o campo de batalha e voltava, porque seu pai Jessé o enviava. Então ele ia, levava alimentos para os seus irmãos e levava também presentes para os chefes e trazia notícia para o seu pai. Não tinha WhatsApp, então o moço vinha e falava: papai está assim, os teus filhos, meus irmãos estão bem, e voltava. E era esse o seu trabalho. Então note que não era a primeira vez que Davi ia ao campo de batalha, mas aquela vez coincidiu que quando Davi está lá, ele ouve aquele filisteu afrontando o exército do Senhor. E o Espírito de Deus se revoltou dentro de Davi. E ele começa a perguntar: o que é aquilo? Por que ninguém faz nada? Por que o exército não reage? Ele começa a se indignar com aquela situação. E agora, olha o que Eliabe faz. Por que você desceu aqui? Eliabe não sabia que regularmente seu pai enviava Davi para vir ao campo de batalha? Claro que ele sabia. Por que você veio aqui? E olha o que ele diz: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Irmãos, esta expressão, poucas ovelhas, dizer que as ovelhas eram poucas e dizer que a propriedade era um deserto, tinha um só propósito: humilhar Davi. Humilhar Davi. E ainda acrescenta: eu conheço o teu coração, porque você desceu para ver a peleja. Irmãos, em 2 Crônicas 6:30, a palavra de Deus diz que só o Senhor conhece o coração do homem. Os irmãos percebem? Só Deus. E agora um covarde, irmãos, que há 40 dias, amarelando diante do inimigo, ele não era um guerreiro, ele não estava lá para guerrear, ele não tinha que ter se apresentado. Esse mesmo que durante 40 dias amarelou diante do inimigo, agora queria prevalecer contra quem? Contra um adolescente, contra o irmão menor, que justamente não tinha ido para a guerra porque era pequeno ainda. Era um jovem, um adolescente, talvez com 17, 18 anos, que ainda não era um guerreiro. Agora, contra ele, Eliabe quis crescer. Mas veja o que o texto diz: o que eu fiz agora? Ou seja, Eliabe já tratava mal o irmão mais novo de outras vezes. E a leitura que eu li concluiu dizendo assim: e desviou-se dele para outro. Percebam, irmãos, a palavra de Deus diz aqui em seguida já, que quando Saul ouve que Davi quer enfrentar o inimigo, ele diz: você não pode lutar contra o inimigo.
E sabe como que Davi responde? Ele diz assim: olha, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Você pode depois ler na sua casa, presta atenção no verbo, no tempo verbal. Davi diz assim: vinha um leão. Não falou que veio um leão. Vinha um leão, ou vinha um urso. E teu servo se levantava contra ele e livrava a ovelha. E se o leão ou o urso dava contra mim, eu ia contra ele e o matava. Davi não falou que veio uma vez um leão, que veio não. Era constante no campo de batalha que vinha um leão, vinha um urso, e ele se levantava e dava. E eu pergunto para os irmãos, um jovem destemido assim, forte assim, corajoso assim, em quem estava o Espírito de Deus, não poderia se levantar contra Eliabe, o irmão amarelão? Ele não podia falar: você eu vou resolver já aqui mesmo, rapaz. Mas ele fez isso. Ele tinha clareza de propósito. Meu propósito não é matar o meu irmão. Meu propósito está lá no campo de guerra. É aquele grandão lá. Aleluia. Presta atenção. Tem pessoas que, como não têm clareza de propósito, briga com qualquer um, porque não sabe quais são as grandes demandas da sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Efésios, no capítulo 6. Aleluia. Efésios, no capítulo 6. O versículo 12 diz assim, Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui, com a ajuda de Deus, eu gostaria de fechar esta palavra. Queridos irmãos, a pessoa que não tem clareza de propósito, ela briga na rua e ainda fala: eu não levo o desaforo para casa. E acha que é muito macho porque fala isso. Não, porque eu não levo o desaforo para casa. Anda até com a cabeça meio erguidinha. E em casa, bate na esposa, insulta a esposa. Às vezes são pais que humilham os filhos, irmãos que se digladiam entre si, toda forma de agressão. Por quê? Porque cristãos assim não têm clareza de propósito, nem conseguem perceber que o que está insuflando o marido ou a esposa, o que o move, o que o agita, não é a pessoa em si, mas há um demônio ou na pessoa, ou agindo através dela. E como cristão, nós deveríamos de ter clareza de propósito e dizer: na minha casa não, Satanás, aqui meu marido não vai sair, quem vai sair é você, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos dê clareza de propósito. Eu gostei demais esses dias, ouvi um testemunho a favor de uma esposa, em que ela contava para a Oriana: meu marido esses dias falou rude comigo, e eu vi que ele estava muito brabo, e ela disse assim: mas eu não fiquei ofendida, porque eu entendi, meu marido não estava brabo comigo, ele estava brabo. Notar a clareza, ela conseguiu identificar que o outro não estava querendo agredi-la, mas ele estava agitado. Que o Senhor nos dê visão espiritual, aleluia, uma clareza sobre o mundo espiritual, para que nós tenhamos paz na nossa casa, no nosso casamento, que os nossos filhos vejam o nosso lar como um lugar seguro.
não um lugar onde são vilipendiados, achincalhados, humilhados, entristecidos. Hoje eu gostaria de orar com a senhora, igreja. Quem sabe alguém aqui sem clareza de propósito. Esses dias eu conversava com alguém e ele disse que tinha chegado até o 4º ano da faculdade e quando chegou o tempo de fazer o TCC, desistiu da faculdade. Isso já há mais de 20 anos. Irmãos, a pessoa chegou no fim, 4 anos, 5 anos de faculdade. Aí quando chega a hora de apresentar o trabalho final, desiste. Agora desempregado, não pode nem concorrer a um emprego interessante, nem um serviço público, nada. Por quê? Porque chegou na beira. E usando uma expressão popular, morreu na praia, sem clareza de propósito. E eu queria orar, amém? Assim como estamos, que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento, para que você compreenda quais são as batalhas que devem ser enfrentadas, quais devem ser postas de lado. Nós adoramos a Ti, Senhor. Aleluia, nós adoramos a Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos. O nosso coração se abre para Ti, se volta para Ti. Abençoe cada um que ouviu a Tua palavra. O Senhor possa dar clareza de propósito. Ó Deus, da visão espiritual, dar compreensão do entorno, para que o Teu povo seja um povo vitorioso, para que haja paz no casamento, para que haja paz na família, para que haja paz no ministério, que a igreja não esteja dividida, nem a família dividida, nem os ministérios, mas que estejamos unidos contra o inimigo da igreja, o inimigo do povo do Senhor. E se alguém vai desistir, será ele, porque nós caminhamos para Jerusalém, e nós Te veremos, Senhor, aleluia. Nós nos alegraremos contigo naquele dia, e estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, nós Te bendizemos, e agradecemos por tudo, em Teu santo nome, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja querida. Obrigado, pastor Elianai, pela oportunidade. Que Deus continue conosco nesta manhã. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Convido ao Ministério da Santa Ceia que já estejam apostos também. Isaías 55 e o verso 1. Isaías 55 e o verso 1. A todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquiri vinho e leite, sem pagamento e sem custo. O Senhor está dizendo: venha e coma, venha e beba vinho, leite, sem pagamento, sem custo. O que o papai está dizendo é a minha graça para você, é o meu favor para a tua vida, pode vir. E o verso 2 ele diz: por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação. As pessoas lutam aí fora, trabalham, se fadigam, se cansam, mas não tem paz no seu coração, não tem alegria, não tem prazer na sua família, não tem prazer nem nas suas próprias conquistas.
Mas o Senhor diz: por que você está fazendo isso? Ouvi-me, toda atenção, e comei o que é bom. E a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Deus Pai está dizendo: o que você busca aí fora não vai te saciar. Mas se você vier a mim, eu vou te dar alimento que vai te satisfazer e vai revigorar você, ou seja, te dará alegria para viver, te dará paz para viver. Meu amado, o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Aleluia! As graças prometidas a Davi, Ele fará cumprir na tua vida. Você que veio hoje comer, você que veio hoje beber, o Senhor está dizendo: ei, as graças prometidas a Davi, eu farei que venham sobre você, venham sobre a tua casa, venham sobre a tua família. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente, comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti, por causa de Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel. Pois Ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o, enquanto está próximo. O teu Deus está muito próximo. Invoque a Ele enquanto se pode achar. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações. Volte para Yahvé, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Volte-se para o Senhor nesta manhã, porque o Senhor te dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Aleluia! Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor está dizendo para você: você está lutando por essa vida, e eu estou dizendo: venha comer do alimento que eu tenho para você. Porque o alimento desta terra é passageiro, mas o alimento que eu tenho para você te levará às alturas. O que eu tenho proposto para a tua vida não é uma carreira secular de quem sabe 20, 30 anos. A carreira que eu proponho para você ultrapassa os portões e entra a eternidade. Então alegra o teu coração, porque o Cristo vem e diz para você: venha e coma, venha e beba de graça. É o favor do Senhor que vem ao teu encontro. Tchalam taramanagashúria. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Coloque-se de pé, meu amado irmão. Coloque no teu coração: você vai comer neste momento do pão, você vai beber do cálice, e você será satisfeito pela presença do Senhor. E coloque no teu coração: qual é o pão que eu tenho que comer? Qual é a bebida cristalina que eu tenho que beber? É a palavra do Altíssimo.
Coloque ela diariamente na tua vida. Siga o exemplo do seu pastor, que está lendo para ti a palavra. Pare para meditar, pare para ouvir, acompanhe na tua Bíblia e permita que as águas purificadoras passem por você. Permita que o pão que traz nova vida inunde o teu coração. E se você cometeu um pecado, se você cometeu uma transgressão, acabamos de ler, venha e se arrependa dos seus maus caminhos, e de bom grado eu te perdoarei. Incline a tua cabeça e ore neste momento. Amado Deus e Pai, chegamos diante de Ti como igreja, Senhor, e buscamos, Senhor, águas que purifiquem. Buscamos, Senhor, o alimento que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos comer do pão que desceu do céu. Queremos beber desta bebida espiritual, Senhor. Venha sarar, venha curar, Senhor. Venha, Senhor, ministrar a nossa mente, ao nosso coração. Que a palavra que foi ministrada nesta manhã se manifeste em cada um de nós e tenhamos clareza de pensamento, tenha clareza de propósito, clareza da tua vontade, e possamos avançar em direção a caminhos mais elevados, em direção a pensamentos mais elevados, pensamentos que vêm de ti, caminhos que vêm de ti, propósito que vem do Senhor dos exércitos. Quando os teus filhos estiverem comendo do pão, Senhor, sejam sarados, sejam curados, sejam fortalecidos, sejam revigorados. Quando estiverem bebendo do cálice, sejam lavados, sejam purificados, sejam santificados pelo teu sangue. Move sobre as nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Enquanto o ministério vai estar adorando, você vai receber o pão, vai receber o cálice. Segure em sua mão. Tomastes em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te tudo que fizeste a mim. Posso apenas dar-te agora a minha canção para dar-te Senhor.
Você precisa ter no teu coração temor e tremor. Lute com todas as tuas forças para se afastar do pecado. O Senhor Deus disse ao irmão de Abel: o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. É tu que fecha a porta, é tu que o rejeita. Não deixa o pecado te dominar. Mas entenda uma coisa: pessoas que às vezes estão tão destruídas pelo pecado, mas você não é o juiz dela. Grave isso no teu coração: você não é o juiz dela. Você também não pagou um alto preço por ela. Ela é igual a você. Espere por ela, tenha paciência. Sim, eu tenho que rejeitar o pecado, eu tenho que me santificar, eu devo abandonar a imoralidade sexual, eu devo abandonar tudo que não preste. Mas quando uma pessoa está muito doente, você não deixa de dar comida para ela porque ela está doente. Você continua dando comida e crendo, ela vai se restaurar, ela vai se restaurar. Então o teu amigo, o teu familiar que está todo errado, diga para ele: vamos para a igreja, porque o papai está dizendo que de bom grado te perdoará, e te dará pão para te revigorar, e te dará água cristalina para beber, te dará vinho para alegar a tua alma, e te dará leite para fortalecer os teus ossos. Vamos à casa do Pai. Aleluia. Ame como Cristo te amou. Não queira ser o juiz. Nós temos que imitar o Cristo, e o Cristo nunca bancou o juiz, sempre cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Quando você estiver comendo do pão, lembre, não somente a cura física, mas também as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua visão estará sendo sarada, estará sendo curada. Seja participante do corpo, em o nome de Jesus, participe. Cherebalabasuirias, Meneshandaramanagassuirianderemanagas, Cheremalaramasson deremeneidi alabassuria, Ebatsai e comenzilia mancho comeneidia, Cherebalabasuiria. Echari hayatswahai de comenei diamat. Cristo, Cristo, é o teu santo nome, Jesus. Cristo, Chalamassuirias, Cherebalarabalarabalarabassúria. Um alimento que revigora a tua fé, a tua visão espiritual, um alimento que fortalece. Renovo, renovo, renovo. Tua fé se renova, tuas forças se renovam. Receba vigor espiritual. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se para adorar-te, e para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. O Senhor Jesus declarou: o pecado não terá domínio sobre vós. Ouça isso: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando você vai expulsar o demônio de uma pessoa possessa, você vai ver as pessoas dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O que você está dizendo para Satanás é: essa pessoa não te pertence, essa pessoa é propriedade do Cristo, então você não tem poder sobre ela. Você vai beber do sangue do Cristo, você vai beber do cálice do Cristo. E o que o Senhor está dizendo para você é: Satanás não tem poder sobre a tua vida, apesar do teu pecado, não tem poder, porque você não é propriedade dele, você é propriedade do Cristo. E aquele que em vós começou a boa obra, vos aperfeiçoará até aquele dia. Te condará managaçoria. Charabanarabás. Beba do cálice, seja purificado, seja santificado, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão mais alvo do que a pura lã, mais alvo do que a pura neve. Seja limpo, beba do cálice. Chalaramanamanagassúria. Espírito de tristeza, sai da tua vida. Espírito de angústia, sai da tua vida. Espírito de opressão, sai da tua vida. Espírito de discórdia, sai da tua casa. Espírito imoral, sai da tua vida, sai da tua casa. Você é propriedade do Cristo, comprado pelo sangue, lavado pelo sangue. O Espírito Santo habita em ti. O Senhor te deu espírito de fortaleza e ousadia. Prevaleça, avance. Decorra, balabanalabanalabanalagaçoria.
Abra a tua boca e começa a adorar e glorificar em voz alta. Que todos saibam que você é servo do Senhor, que você é serva do Senhor. Adore, 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 adore. Honra e glória a Jesus Cristo. Todo louvor, toda adoração, toda honra àquele que vive e reina para sempre. Bendito de Israel, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Alequaniare conda negassani, riamandolo manamanagasani, celebelele calarabanagassuiria. Aleluia, te adoramos, Jesus. Aleluia. Neste momento você vai estar ofertando, vai estar dizimando. Se você precisa passar o cartão, a pastora André está ali atrás, ou quer fazer o Pix, tem ali o envelope com o número certinho. Você pode pegar com a pastora André na recepção. E nós poderíamos falar inúmeras razões pela qual você deveria dizimar e ofertar. Mas o que vem ao meu coração é: faça com alegria, faça por amor, porque aquele que dá com alegria, o Senhor ama. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Que a tua oferta seja cheia de prazer, seja uma verdadeira adoração, que o teu dízimo seja uma verdadeira adoração, não uma esmola, mas um momento de adoração com as tuas finanças, com o suor do teu rosto. Adore ao Senhor. Enquanto o ministério vai estar louvando e adorando ao Senhor, você vai trazer a sua oferta até aqui à frente. Os irmãos estão arrumando aqui. Aleluia. Cheremas terrebalarabalarabandaragachúria.
Põe a mão no teu coração, uma das tuas mãos você abre, a outra deixa sobre o seu coração. Aleluia. Amado Deus e Pai, os teus filhos, Senhor, estão com a sua mão sobre o seu coração. Olha para a sua fidelidade nos seus dízimos e nas suas ofertas. Lembra-te que somos vasos de barro, somos pó, Senhor. E mesmo assim os seus filhos têm se mantido fiel nos seus dízimos e ofertas. Eu peço, Senhor, que a tua palavra venha de encontro aos teus filhos. E que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame as mais ricas bênçãos sobre as suas finanças. Opera milagre nas finanças, opera milagre na hora da compra, opera milagre na hora da venda. Multiplica o alimento na despensa, guarda, protege a casa, o carro, os bens, os negócios dos teus filhos. Estejam os teus anjos ministrando para que o teu nome seja glorificado na prosperidade e na riqueza dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, haja milagre nas finanças, haja milagre no trabalho, haja milagre nas negociações. Em o nome de Jesus, declaramos prosperidade sobre a tua igreja, declaramos riqueza sobre a tua igreja, declaramos fartura sobre o teu povo, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém, Jesus. Aleluia.